Agradecemos então a dupla, por trazer harmonização, serenidade para o ambiente, para os nossos corações, e um fechamento muito bacana, em cima do tema mediunidade, médiuns, muito importante esse conhecimento. É um tema com muita dificuldade de entendimento ainda para muita gente, mas a doutrina espírita, está aí para trazer para nós o discernimento, o entendimento, porque somos todos médiuns. Então, vamos aproveitar esse momento, para que possamos ter uma excelente reflexão, um excelente estudo, fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a Miramês, nosso querido mentor desta casa, toda a sua equipe, que nos recebe de braços abertos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade dos estudos da noite, pelo tema que vai ser falado hoje, pedindo para que o nosso palestrante tenha boas intuições para trazer para nós um pouco desse conhecimento da mediunidade que faz parte da vida de todos nós. Deus, Pai amado, de misericórdia e de bondade, abençoa a cada filho aqui presente nos dois planos da vida. Que assim seja. Altair. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos envolver, nos intuir, que irmão Miramês, na sua grande misericórdia, possa envolver a todos para que possamos tirar o maior proveito possível desse tema que é comum e diz respeito a todos nós. Como nosso irmão disse aqui, médios somos todos nós, E nós vamos entender por que somos todos médiuns, A gente vai abordar sobre isso. Para o estudo da noite, nós utilizamos o livro dos médiuns, que foi a base do nosso estudo, e também outro livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é Estudando o Livro dos Médiuns, que está ligado diretamente com o livro dos médiuns. Por que a espiritualidade diz que todos nós somos médiuns?
Porque mediunidade é da natureza da vida, é orgânica. Todos nós temos. Todos nós temos. Vamos desenvolvê-la, educá-la, cada um segundo a sua necessidade. Foi feito um pedido pelo dirigente da casa, o vice-presidente, o Carlos, que a gente abordasse sobre, inicialmente, o que seria uma atividade mediúnica na casa espírita. Vocês têm alguma ideia? De quais tarefas numa casa espírita é uma tarefa mediúnica? Todas as tarefas. Aonde estiver um ser humano ou um espírito encarnado usando um corpo, você tem a mediunidade. Na música que nós escutamos, antes profetas, hoje médiuns. Desde aquela época, a partir do momento que houve a encarnação, desde lá de trás, existe a mediunidade. Kardec não criou a mediunidade. O Espiritismo, dentro do Pentateuco kardeciano, não foi dali que partiu a mediunidade. A mediunidade, eu volto a afirmar, é da natureza humana. Kardec fez um trabalho em todas as religiões. Você tem mediunidade, todas elas, católico, evangélico, espírita, o budismo, enfim, todas que vocês imaginarem, aonde tiver um homem, tem a comunicação do plano espiritual para o plano físico. Mediunidade é uma ponte. É uma ponte. E qual o objetivo da mediunidade? Por que a espiritualidade nos oferta essa Jesus, né? Nos oferta essa oportunidade para aprimoramento moral do médium, ou seja, aprimoramento moral do ser. Esse é o objetivo da mediunidade. Mediunidade, nós temos uma variedade. Quando eu perguntei aqui sobre o que é um trabalho mediúnico na casa, porque todo mundo tem aquela ilusão, né? Fulano é médium porque ele dá passividade. Não, ele tem um tipo de mediunidade. Ele tem uma necessidade de trabalhar naquela área para aprimoramento moral. É um tipo. Você dá um passe, é mediunidade. Você está fazendo esse estudo, é através da mediunidade, porque aqui comigo certamente tem os mentores da casa a me intuir. É um trabalho dos dois planos da vida. Os nossos irmãos aqui na mesa, cada um deles está amparado por um espírito responsável por essa reunião. Cada um de vocês aqui presente está exercendo nesse momento um ato mediúnico. Como vocês exercem esse ato mediúnico em todas as situações da sua vida. No lar, trabalhando, estudando, você está sempre em intercâmbio. Então a mediunidade, ela está presente na nossa vida 24 horas por dia. Mas nós falamos aqui de um ponto, e aí eu queria, antes de passar para esse ponto, dizer só aqui, na introdução do livro dos médiuns, ele tem aqui, só para aqueles que não... A gente falar nisso, tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita? Seja muito bem-vindo, que Jesus os abençoe e que vocês possam encontrar aquilo que estejam buscando. O trabalho é aberto, pode fazer pergunta, né? Se a gente não der conta de responder, os nossos amigos nos socorrem. Mas no capítulo 14, nós temos os médiuns de efeito físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos,
médios mecânico-intuitivos, sempre mecânicos, inspirados, médios de pressentimentos. É só para a gente dar uma ideia da variedade de dons mediúnicos. Então, mediunidade nós já entendemos que é natural de todos. Agora nós vamos tentar passar para a prática mediúnica. É outra situação. É outra situação. A prática mediúnica, cada um vai fazer aonde for necessário. Para quem não conhece, imagine que aqui nós estivéssemos fazendo uma reunião mediúnica. Eu, como médium, para dar uma passividade, os nossos irmãos na sustentação, dando sustentação para esses médios, para esse médio, eu faço uma pergunta: qual seria a responsabilidade maior no ato mediúnico? Minha, que estou dando passividade, que é o médico que fica mais evidenciado. Numa casa não é assim? Ó, fulano é médio da casa. Ou o pessoal que está na sustentação. A nossa irmã falou os dois, e realmente é um conjunto. O que vai definir um trabalho mediúnico é a ética e a moral do médium. Por quê? Porque o médium, no momento da passividade, no momento que ele está dando a passividade, ele está muito vulnerável. Vulnerável a influenciações do meio que ele está, influenciações de espíritos que não querem que aquele trabalho aconteça, influenciações dos próprios inimigos espirituais dele. Isso é muito sério. Por isso que Kardec, quando fez a codificação, ele trouxe o livro dos médiuns. Porque se nós lermos o livro dos médiuns, para quem nunca chegou a conhecer, você tem uma noção exata do que é a mediunidade e da responsabilidade que é ser médium. Da responsabilidade que é ser médium. Ninguém consegue fazer um grande trabalho sozinho. Mediúnico, não. Você precisa de uma equipe. Essa equipe tem que ter conhecimento, tem que ter profundidade, tem que ter um moral equilibrado para que as coisas aconteçam. Aonde estiver um ou mais reunido em meu nome, aí estarei eu entre eles. Então você pode ter um, pode ter dois ou pode ter 100. Mas você tem que ter um padrão moral. Vamos lembrar de uma fala do Chico Xavier no Pinga Fogo, em que ele falava que quando havia comunhão dos católicos numa missa, quando o padre ia ofertar a hóstia, ele ofertava como que se fosse uma flor se abrindo de luz. E eles podiam observar isso do plano espiritual. Na doutrina, pede-se um número menor, porque pelas nossas deficiências e dificuldade, um número menor é mais fácil de controlar. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. A ferramenta do médium é o pensamento e a sintonia dele. Então nós estávamos falando aqui de moral. Se eu pego um médium, ou se eu sou um médium, que eu sou um médium mau caráter, mal intencionado, leviano, eu vou atrair espíritos com essa natureza para mim. É evidente que meu trabalho vai ficar comprometido. É evidente. No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, perdão, tem uma passagem muito bacana, que chega uma mensagem para Kardec, e a hora que a mensagem chega, para vocês terem ideia da seriedade que é uma reunião mediúnica, que eles vão ler a mensagem, Kardec coloca que aquela mensagem não era daquele espírito
que estava assinando, E a hora que ele faz o questionamento, o Espírito relata para ele: realmente não sou. E Kardec pergunta para ele: mas por que então que você quis me ludibriar? Por que você trouxe isso? E o Espírito então respondeu: é porque eu não imaginava que minha mensagem ia passar pelo primeiro crivo, quanto mais chegar nesse ponto. Dentro de um trabalho mediúnico, tudo que chega nós temos que passar por um crivo do Evangelho, da doutrina. Tem que ser avaliado. A grande dificuldade que nós temos e que a espiritualidade tem é que avaliar aqueles que a gente gosta é muito complicado. O médium é meu amigo, eu deixo de avaliar. É meu amigo, é meu irmão, é meu marido, é minha esposa, é uma pessoa que eu tenho afinidade, então eu tenho confiança plena. É um erro. No processo mediúnico, tudo tem que ser avalizado. Você tem que ver se está dentro do que determina a codificação. Emmanuel, numa conversa com o Chico uma vez, disse para o Chico: se eu te trouxer alguma coisa que esteja fora do Evangelho de Jesus, me deixa e siga ele. E da codificação. Veja bem a fala de Emmanuel para o Chico. Olha a qualidade moral e ética de Chico Xavier. Olha a equipe que trabalhava com Chico Xavier. E mesmo assim, havia risco. Tem uma passagem do Chico, que ele estava numa reunião e ele deu uma mensagem, veio uma mensagem, ele psicografou e essa mensagem ficou confusa. E a mãe, ao receber depois, procurou ele e falou: Chico, essa mensagem aqui não está. E o Chico então falou com ela: minha irmã, traz aqui. O filho dela voltou novamente na reunião e fez as correções, devido ao barulho que estava no ambiente, devido à dificuldade de concentração. Então, gente, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente fala de mediunidade, todo mundo quer ir para o lado do maravilhoso. Mediunidade é simplicidade. Simplicidade, ética, moral e estudo, muito estudo. Não adianta, aqui no livro do Estudando o Livro dos Médiuns, o Divaldo Franco, através do Manuel Filomeno de Miranda, eu vou ler esse trechozinho aqui, que é rápido para a gente contextualizar. Ele vai falando aqui das passagens e diz o seguinte: outro sim, examina a gravidade das reuniões mediúnicas, as experimentais para o desenvolvimento da faculdade, assim como aquelas outras de caráter libertador das influências malsãs, desobsessão, alicerçando as diretrizes na conduta moral dos investigadores e dos médiuns, conforme a ética moral do Evangelho de Jesus, que serve de guia para que seja praticada com abnegação, desinteresse e sentimentos de amor e de caridade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, asseverou com imensa coragem: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Sem o estudo sério, portanto, de O Livro dos Médiuns, quaisquer empreendimento na área de fenomenologia mediúnica não passa de uma aventura irresponsável que exige revisão de conteúdo filosófico e moral, a fim de que a decepção e os conflitos não se apresentem a posteriori com gravidade naqueles que desse modo se comportem. Por que eu selecionei esse trecho para trazer para a gente? Ser médium é uma bênção divina. Poder trabalhar a mediunidade, principalmente, que é o que a gente chama de desenvolvimento da mediunidade, ou educação da mediunidade. Eu entender qual que é a mediunidade que eu
que está disponível para mim é só através do estudo, conhecendo os mecanismos mediúnicos, as intuições que eu recebo. Tem médico que vai dar passividade para um espírito falar, o outro vai psicografar, o outro é sensitivo, o outro vai ter evidência, e assim por diante. Tem uns médios mais avançados que vão ter 2, 3, 4 faculdades mediúnicas, 5, como Chico era, por exemplo. Tinha uma capacidade mediúnica muito grande, muitos irmãos nossos encarnados, mas todos eles dependem do meio equilibrado moralmente. Equilibrado moralmente. Eu posso dar um exemplo, porque da década de 80 para cá, já tem casas espíritas aí que dizem que não precisa mais das reuniões mediúnicas, que é uma tremenda falta de caridade, tanto para com os médiuns, como para com os espíritos. Não que nós sejamos imprescindíveis para a espiritualidade. Se nós não estivermos em condições, a espiritualidade vai fazer o trabalho da mesma forma. Mas nós vamos perder a oportunidade. Nós temos uma literatura em que uma reunião ia iniciar e precisava de trazer algumas mensagens. No momento que a reunião iniciou, tinha 18 médiuns. Quando eles fizeram a primeira avaliação, somente 9 estavam com capacidade de receber as mensagens. Na hora que a reunião começou, somente 1 naquele dia estava preparado para receber a mensagem da espiritualidade de luz. E foi feita uma mensagem que atendeu a todos. Por que isso chega à nossa porta? Para nos chamar a atenção, para nos trazer para a consciência que quando nós vamos para qualquer ato religioso, seja ele numa casa espírita, seja numa casa evangélica, numa missa católica, eu tenho que me preparar para ir. Eu estou indo praticar um ato com a santidade. Eu preciso me preparar. Dentro da doutrina, dentro dessa codificação, Kardec nos dá o exemplo. Nós temos 2 pilares para o médium que ele não deve fugir e não pode fugir. Esses 2 pilares têm que andar junto. Os 2 têm que estar juntos. O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, vai estar lá o homem de bem. Está catalogado tudo que nós necessitamos para uma boa conduta mediúnica. É um trabalho de exercício, de busca do dia a dia, eu trazer o Evangelho para a minha vivência. De pouco me adianta ser um espírita simplesmente papagaio. Como tem um dirigente aí que disse, né? Que é aquele que fica só repetindo as passagens evangélicas, o que está de cor porque eu já li, mas se eu não interiorizar e não colocar em prática, a minha qualidade mediúnica vai ficar prejudicada. Se eu vou dar um passe, que é uma atividade mediúnica, quando eu estou dando um passe, o que eu estou fazendo? Transferindo energia. Eu tenho que cuidar da minha condição mental e também do que eu alimento naquele dia que eu vou praticar aquele ato. Tudo tem peso. Isso é prática, é doação, é amor, é uma escolha. É uma escolha. E essa escolha está na nossa mão. Nós vemos às vezes dentro da doutrina, e hoje é muito comum isso acontecer, quando as pessoas chegam na casa e você vai para um atendimento fraterno e que você vai ter um primeiro contato, o primeiro pensamento dela é ser médium ostensivo, porque dá mais evidência, né? Dá mais evidência.
Vamos imaginar esse trabalho mediúnico que nós estamos fazendo aqui agora. Eu, por misericórdia divina e por amparo da espiritualidade, estou falando, esses dois aqui, mais 3 ali, 5 estão na sustentação. Quase ninguém percebe. Mas o equilíbrio do meu trabalho está todo ali. O equilíbrio do que aqui sair, parte dali. Mas nós queremos notoriedade. Nós queremos ser um Chico Xavier, nós queremos ser um Divaldo Franco, sem querer passar por onde eles passaram, pelas dores que eles tiveram, pelas dificuldades, pelas lutas, que ser médium é renúncia. Eu vou ter que renunciar aos meus desejos para buscar aquilo que me é necessário. Eu vou ter que renunciar àqueles defeitos que eu tenho, que eu ainda abraço com eles, que são prazerosos para mim buscar a luz divina. Isso me incomoda. E aí eu vou protelando. Quando eu vou protelando, sou um médium, o canal está aberto, o que vai chegar na minha porta? O desequilíbrio, a dor, a dificuldade para me fazer despertar. Quem aqui já ouviu as pessoas falarem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Parece que quando a dificuldade chega à porta, a gente parece que começa a rezar, parece que tudo aflora ao mesmo tempo. Não é isso que acontece? Ah não, gente, eu fui na casa espírita, Deus me livre, saí de lá carregado. Não, gente, eu não saí carregado. Eu saí aliviado. Eu saí com necessidades a ser trabalhadas. Eu sou um médium. Sou um instrumento do Cristo. Dentro do meu lar, uma dona de casa, um pai de família fazendo um almoço, fazendo um lanche, ele está exercendo um ato mediúnico, dependendo do pensamento que ele está. Como eu disse aqui anteriormente, se eu sou um médium leviano, desonesto, mau caráter, eu vou atrair espíritos com essa natureza. O fluido que eu vou passar para o alimento, qual que é? Comprometido. Mas se ao contrário também, eu sou um médium de pouco conhecimento ainda, mas de boa vontade, de responsabilidade com a minha casa, com os meus vizinhos, com o meu trabalho, com as minhas coisas, eu vou atrair também espíritos equilibrados. Consequentemente, os fluidos que eu dispensar para aquele alimento que eu estiver fazendo serão equilibrados. Por isso que a gente tem em grupos mediúnicos, e aí eu vou entrar numa polêmicazinha aqui, alguns médiuns que caem e fica a referência do médium. Mas quando o médium cai, todos que estão próximo dele caem junto. O trabalho não é coletivo? É aquela história, né? O Altair é meu amigo, ele teve esse deslize aqui, vamos deixar passar? Ah, não vamos falar de fulano não, porque fulano é parente de ciclano, isso vai ficar chato. Kardec não teve isso, nem com aquelas crianças que era médium. Passava tudo pelo crivo. Se não tiver de acordo com o Evangelho, com o Pentateuco, ele não aceitava. No movimento espírita, você não fiscaliza o outro para olhar defeitos. Não. Você fiscaliza para que ele cresça e você cresça também. Você fiscaliza porque se caso ele vá para uma situação difícil que ele de queda, para que você não caia junto. E a base disso é o estudo, é o conhecimento. Nós temos espíritos de toda a natureza, brincalhões, frívolos, pseudo-sábios, é aquele espírito que tudo que você pergunta ele responde. E esses então gostam de usar só nomes veneráveis, né? Vamos dizer assim. Mas se você passar, se você ler e conhecer a história do espírito, você sabe que não é o mesmo. Não adianta. Eu posso estudar a literatura toda de Bezerra de Menezes, mas eu não consigo me passar por ele, porque vai faltar um componente essencial
para que eu me passe por ele. Qualidade moral eu não vou ter. Não adianta. Eu tenho que criar a minha base. A mediunidade me dá essa condição. Ser médium de Jesus é buscar essa posição, dia a dia, com calma, com serenidade, com equilíbrio, entendendo o que se passa à minha volta, mas sempre observando tudo que chegar para mim, eu analisar. Como estamos conversando aqui agora, hora que chegar em casa, eu falei do item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Opa, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo que ele falou. Para que a gente estabeleça uma relação com o plano espiritual equilibrada. Vamos entender da seguinte forma. Vamos imaginar que você tem um amigo e você vai caminhando junto com ele. E esse amigo comete um deslize com você, um deslize moral. Você fica sabendo que ele desviou um dinheiro, por exemplo. A sua confiança vai permanecer a mesma nele? Não. Se esse amigo começa a frequentar um grupo de outros amigos que não condizem com a sua conduta moral, a exemplo, beber, se você não é de bebida, você vai afastar, não vai? O que vai aproximar desse seu amigo? Pessoas que são afins a essa nova conduta dele. Assim é o médium. Assim é o médium. Através do pensamento, ele vai associar grupos de espíritos que são afins ao que ele gosta. Aí é que está o perigo. Aí é que está o ponto-chave da mediunidade. E todos nós, médiuns, temos essas dificuldades. O médium, geralmente, como um dia, como hoje, a hora que ele chega para a reunião mediúnica, ele já exerceu uma série de tarefas no dia, que foram prazerosas, outras às vezes não. Às vezes recebe propostas que são duvidosas. Quando ele adentra a casa espírita, ele é acolhido pela espiritualidade de luz. Mas o que vai determinar se ele vai ficar sintonizado ou não com ela é seu pensamento. Então, Altair, você está dizendo que numa reunião mediúnica, se ela não estiver equilibrada, eu posso ter acesso, podem ter acesso a ela espíritos levianos? Sim, pode. Porque você está convidando, você que está trazendo. Não é sintonia? Eu tenho aqui como eu devo caminhar e como eu devo proceder, me trazendo passo a passo. Mas aí eu resolvo fazer da minha maneira. Eu resolvo entender que em vez de 12, 15, eu vou colocar 40 numa sala mediúnica. Eu vou entender que para a pessoa fazer um curso mediúnico, por exemplo, ela não precisa ter conhecimento do espiritismo. Ah, bobagem que o Kardec escreveu ficou lá atrás. Eu gosto de fulano, eu acho que ele vai ser um bom médium, então ele pode entrar. Não é assim, gente. Não é assim. Na evolução, com a espiritualidade, é passo a passo. É passo a passo. Há casos que a pessoa tem a mediunidade aflorada, vai ter um caminho mais curto, paralelo com o estudo, mas são casos à parte. São casos à parte. Quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu amplio a minha capacidade de entendimento, melhor eu me torno mediunicamente. É como uma ferramenta. O médium é uma ferramenta da espiritualidade em ação. Se ele cuida bem, se ele está
está sempre aprimorando. A gente, nos nossos ganhos materiais, não somos assim? Pensa no computador da década de 90, os que a gente tem hoje. E a gente vai aprimorando, não é? E quanto mais ele avança, mais recurso ele tem. O médio é da mesma forma. Quando você adquire a base, todo o crescimento seu também é exponencial, para um lado ou para o outro. A sua qualidade moral é que vai definir. Se você entender que você é um médium que quer cobrar pelo serviço prestado, é um direito seu. Se você entender que você é um médium que você quer ludibriar para ter ganhos outros, também é um direito seu. Por isso que a qualidade moral vai levar o médium a fazer, às vezes, ter condutas assustadoras, medonhas, incompatíveis com o Evangelho, mas também, em contrapartida, você vai ter médiuns que vão ter atitudes sublimes, de extremo amor, de extrema seriedade. Ele entender, gente, o médium psicofônico, aquele que não é inconsciente, chega a mensagem para ele, ele tem que filtrar o que ele vai falar. Ele tem que filtrar. E se ele não tiver conhecimento, ele pode jogar uma pessoa no buraco. E a responsabilidade é dele. Porque ele tem tudo à mão dele e não busca. Não quer buscar, quer aventurar. A prática mediúnica, ela tem que ser feita num grupo equilibrado, em que você tenha confiança, que você tenha sustentação, que esse grupo tenha conhecimento. Quando eu falei de Chico aqui, o Chico, todas as fases da vida dele, ele teve um grupo de pessoas muito equilibrado em volta dele, nos dois planos da vida. Tinha muito espírito de luz pela condição moral dele, e durante o trabalho todos que o cercavam também tinham grande conhecimento. Não se fazia o trabalho sozinho. Não tem como. A partir do momento que você estando no trabalho, você fica vulnerável, se você não tiver alguém para te patrulhar, você vai para um campo de risco muito grande. Muito grande. Eu falo sempre, médium que toda hora vê, toda hora está escrevendo, toda hora está sentindo, tem uma coisa errada. Se ele já não for um médium, que você vai falar assim, não, mas o Chico era assim. Nós estamos falando de Chico Xavier. Estou falando agora da turma que está chegando aí agora. Nas coisas mediúnicas, tudo tem uma finalidade e um motivo útil. Você só vai psicografar uma mensagem se aquilo tiver um fim útil. Você só vai dar uma passividade se tiver um fim útil. A gente, quando vai para uma reunião mediúnica, você pode dar de 0 passividade a 5, 6, 4, 3, 2, 1. O telefone toca de lá para cá. Você não sabe. Você não sabe o que vai ocorrer ali. Mediunidade, gente, para aliviar um pouco agora, porque até agora eu falei da fala mais pesada, para quem o objetivo é esse, é conscientizar que nós temos que estudar e estudar muito. Não é pouco, é muito. As casas espíritas hoje estão passando por diversos problemas. E isso chega para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi muito triste. Aquele médium de Abadiana. Trabalho grandioso, uma mediunidade grandiosa, e ele teve uma queda. E estou falando aqui, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga que possa levar para ele o maior conforto espiritual possível nesse momento, porque não é para crítica, jamais,
mas para que a gente possa aprender. Vocês acham que ele caiu sozinho? Que naquele grupo ali não tiveram pessoas que viram o que estava acontecendo e se ficaram omissas? Por conveniência, porque o médium era famoso, porque tinham simpatia pelo médium. Isso é muito comum, é assim no nosso meio, é assim que nós escorregamos e caímos. Então, quando se falar de médium, mediunidade, vamos pensar sempre em conduta moral, vamos pensar sempre que o silêncio é uma prece, vamos pensar que o médium que está ali trabalhando é uma pessoa como nós, que tem dificuldade, que tem alegria, que tem dores, que tem dívida, que tem problema familiar, e isso tudo vai impactar no processo mediúnico dele, mas que se ele tiver um grupo equilibrado, isso é amenizado. Se ele estiver dentro de um grupo equilibrado, a espiritualidade consegue contornar essas dificuldades. E de que forma? A espiritualidade nos ensina que para um estudo mediúnico, você deve chegar 15 minutos antes. Vocês viram aqui os dois irmãos do plano físico e alguns do plano espiritual cantando os hinos aqui para a gente. Vocês entenderam qual que é o objetivo disso? É um trabalho mediúnico. Também é um trabalho mediúnico. Para harmonizar, para trazer a nossa mente para o equilíbrio, para que a gente possa sintonizar, ficar receptivo àquilo que nós vamos receber por misericórdia da espiritualidade amiga e nos colocar em condições de doar também aquilo que temos capacidade de doar. Esse é o processo. Numa reunião mediúnica, pede-se para o médium chegar 15 minutos antes. Todo médium que é equilibrado e consciente das suas atividades, ele chega e vai direto para a sala mediúnica. Não tem abracinho, não tem bate-papo, porque isso tudo desarmoniza o médium. Desarmoniza como? Eu estou chegando na casa para uma atividade mediúnica, encontro com a Andréia. A Andréia vem e me comenta algo que aconteceu com ela que foi ruim no dia. Eu captei aquilo e gravei. Eu vou comprometer o meu trabalho mediúnico. Por quê? Porque naquele momento o meu papel não é aquele. Naquele momento eu estou indo para ser um instrumento de uma reunião mediúnica. Para a necessidade dela, tem o atendimento fraterno, tem outros companheiros dentro da fraternidade, ela não vai deixar de ser atendida, ela não vai deixar de ser ouvida. Mas a gente precisa selecionar e equilibrar aquilo que a gente vai fazer. Não adianta eu chegar na casa e ficar de bate-papo na recepção e depois querer subir para a reunião mediúnica. Ali eu vou escutar de tudo, né? Fora daquelas notícias que chegam, que é notícia aí dos acontecimentos gerais, que aí vai impactar mais ainda. Que são aquelas notícias mais terríveis, de um crime, de um acidente. Está entendendo, gente? Qual a importância? Porque a gente fala em mediunidade, em ser médium, bacana, todos nós somos. Mas qual a minha responsabilidade em ser médium? A primeira é buscar um estudo. Toda reunião mediúnica, primeiro que ela tem que ter na casa, um dirigente com um conhecimento muito grande da doutrina. E com uma condição moral para aquilo. Porque dessa forma, ele pode ajudar mais. Dessa forma, ele tem condições de ampliar a ajuda dele. Ele tem condições de cobrar dos coordenadores postura dos médiuns. Porque nós vivemos em conjuntos, em sociedade, é para sermos vigiados. É esse o objetivo. Um patrulhando o outro, vamos caminhando junto, ombro a ombro, lado a lado.
mas com o mesmo objetivo, com o mesmo fim. Vamos escorregar? Vamos. Faz parte da caminhada. Mas eu não posso ter a ilusão de entrar na casa aqui hoje e falar assim, não, eu já sou médium porque eu fiz um curso mediúnico. De 2 anos e meio, de 2 anos, de 3 anos, depende da casa. Então eu já sou médium. Curso mediúnico a gente faz da hora que a gente encarna até a hora que a gente desencarna. Querendo ou não, independente do meio religioso que a gente tiver. Eu falo que o nosso meio traz mais responsabilidade, porque já foi codificado para a gente tudo que a gente precisa saber sobre o mecanismo da mediunidade e tudo que nós precisamos melhorar moralmente, que são os 2 livros, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu preciso é me aproximar deles. Mas é sair lendo desesperadamente? Não, é um pouquinho a cada dia, entrar para um grupo de estudo, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque se eu ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns já vai me dar uma base legal, imagina se eu ler o Pentateuco todo. E mais, se eu entrar no estudo sistematizado da doutrina e estudar a doutrina, eu vou me tornar muito mais capacitado. O mundo material nos dá o exemplo. Porque alguns médicos param e aqui também não como crítica, mas para elucidar, na carreira, e outros avançam. Pode observar que os que estão avançando estão pesquisando diariamente. Estão atentos a tudo que está acontecendo à volta deles. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu, para mim ser o equilíbrio dentro do meu lar, eu tenho que conhecer tudo que está acontecendo dentro do meu lar. As características boas e as características menos felizes daquelas pessoas que estão ali comigo. O que eles têm facilidade, o que eles têm dificuldade, para que eu me torne um instrumento equilibrado dentro daquele lar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eu me preparo para isso e vou conseguir fazer, mas sem a ótica da crítica pela crítica, sem apontar dedo, porque se eu começo a apontar dedo, eu começo a ter dificuldade, porque apontar dedo é muito fácil. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu vou começar a apontar o defeito de todo mundo, eu arrumo defeito aqui para todo mundo. É fácil. É simples. Agora, ter amor para vivenciar com os irmãos dentro de casa, a dificuldade é diferente. Aí eu preciso do Evangelho. Aí eu preciso do Pentateuco. Aí eu preciso da espiritualidade para me dar uma sustentação, porque eu não tenho base moral ainda para isso. Eu tenho dificuldade, né? Fica complicado. Fica muito complicado. Ô, gente, alguma pergunta? Está faltando aí poucos minutos. A gente vai falando e a coisa vai vindo. Vocês são caridosos demais da conta. Que coisa boa. Mas então lá, vamos fazer um resumo agora, para que a gente possa entender. Não é porque o tempo... Pois não, querida. Sobre os sonhos. Se os sonhos são por exemplo, no meu caso, eu sonho com coisas ruins e elas realmente acontecem ou acontecem parecido, às vezes sim, com aquela mesma riqueza de detalhes, ou às vezes sonhos bons, que também acontecem. Por que isso se dá? Então vamos lá. O sonho é um ato mediúnico? Ótima pergunta. Que eu vou estender um pouquinho mais e vou responder a sua. Tem mediunidade para espírito, gente? Se eu desencarnar, chegar no plano espiritual, tem trabalho mediúnico para mim? Tem.
Sonhos, que você me perguntou. Sonhos nós temos que ter um cuidado imenso. Por quê? Quem descansa é o corpo físico. O espírito não dorme, não descansa. Quando você dorme, que você está equilibrado, que você fez uma prece antes de dormir, né, que nós conhecemos aí o nosso protetor anjo de guarda, você vai para o plano espiritual e você vai fazer algumas tarefas, ok? Você vai participar de algumas tarefas. Quem já sonhou aqui que estava caindo e daquele desespero, você terminou de cair? Nunca chega. Sabe por que não chega? Porque você chegou no corpo. É a sensação que você tem do seu espírito estar voltando para o corpo. O sonho físico, ele tem uma característica que é o seguinte: se você acordar, isso dito por médicos, na hora que você sonhou, que você está sonhando, você vai lembrar. Então você lembra de fração do sonho, você não lembra do todo. O maior exemplo de sonho que nós vamos ter vai ser do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Um sonho, um desdobramento, né? E aí vem toda a história do Apocalipse. Nós vamos lembrar geralmente daquilo que nos é útil. Você pode ter no sonho, voltar com a lembrança de algo que vai acontecer lá na frente, realmente acontecer, é normal. Só que você só vai lembrar daquilo na hora que acontecer. O tempo passa, na hora que acontece, você fala, pô, já sonhei com isso. Ou eu já sonhei que eu estive em determinado lugar, né? A gente chega num lugar, fala assim, gente, eu já estive aqui. Não sei porquê, mas eu já tive outra encarnação, às vezes pelo sonho. Então isso é um trabalho mediúnico, sim, dependendo da equipe que você vai encontrar. Um outro detalhe do sonho, só para a gente elucidar. Vamos imaginar, eu vou pegar outro personagem aqui, que eu e o Antônio, eu vou pegar o Antônio, que ele é pequeno, que se der errado dá tempo de eu correr. Que eu e o Antônio temos uma inimizade muito grande e a espiritualidade precisa resolver. Eu estou encarnado e o Antônio desencarnado, já matei o Antônio. Então ele está lá desencarnado. E eles vão preparando. Para o Antônio ter que um encontro comigo, para que haja um equilíbrio e uma proteção, tem que ser no desdobramento do sonho. Eu vou dormir, eles vão pegar meu espírito e vão levar lá. Que é outra sensação terrível, né, gente? A hora que eu dou de cara com o Antônio, eu sou o devedor, ele é o credor, eu tenho pavor dele, o que eu faço? Eu corro para o corpo. Que é aquele momento que a gente acorda que parece que você vai parar do outro lado, né? Vai passar direto. São situações que dentro da doutrina, eu estou falando de uma maneira muito grotesca aqui para a gente entender o processo, para a gente dar a interpretação necessária para aquilo. Porque a presciência, né, você prevê, você através de um sonho, acontece. Mas é preciso um equilíbrio, é preciso a gente entender o processo para a gente identificar que tipo de sonho que a gente teve, porque às vezes a gente sai para fazer um trabalho, você lembra de uma fração daquilo que você estava fazendo, na hora que você volta para o corpo, você está com aquela lembrança, e a coisa fica vaga. O ideal é, na hora de preparar para dormir, uma prece para o nosso anjo de guarda, rogando a Jesus que possamos ser inseridos em algum trabalho de luz. Evitar programas desagradáveis, sempre uma leitura edificante antes é bom. E agradecer na hora que a gente voltar do sono físico. Tem pessoas que desequilibram com esses sonhos. Tem medo do sonho, porque sonhou vai acontecer, e às vezes nem era para acontecer. Às vezes fazia parte do sonho, mas como você fica, não estou dizendo o seu caso, como a pessoa vai ficar com aquele pensamento físico, ela vai atrair aquela condição. Mas isso a gente precisa de mais tempo para poder elucidar. Nós estamos chegando nos 3 minutos finais, agradeço pela pergunta, ficou esclarecido? Então, trabalho mediúnico. Qualquer tarefa é trabalho mediúnico. Preparação para um trabalho mediúnico.
Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos são os dois pilares. O Pentateuco completa essa base, porque todo conhecimento que eu adquiri, esse livro aqui, estudando o Livro dos Médiuns, muito bom esse Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, projeto. Nós temos na casa do Miramês, Plenitude Mediúnica, uma excelente literatura também. Tem o livro Médiuns, que é também, tem uma gama de obras que nos traz esclarecimento, gente. E é só através do... Outra pergunta, que já está no último minuto aqui, que o Antônio já está balançando os papéis. Existe médium melhor do que o outro? O que vocês acham? Por que Chico Xavier, que foi contemporâneo nosso, foi o melhor médium que a gente pode dizer encarnado? Sabe por quê? Foi o mais dedicado. Em amor, em busca de conhecimento, em estudo. Trago aqui um exemplo de Divaldo Franco. Divaldo Franco foi fazer uma palestra uns anos atrás agora, e uma pessoa veio no avião com ele. E o Haroldo, na época, encontrou com a pessoa, falou: e aí, como é que foi? O Haroldo com a cabeça, falou: nossa, se eu fico aí 40 minutos com o Divaldo Franco dentro do avião, eu vou perguntar ele sobre tudo. O rapaz falou: olha, Haroldo, ele veio estudar no Livro dos Espíritos, de lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, de lá aqui. Divaldo. Ele foi estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na hora que o avião saiu, na hora que o avião pousou. Sabe por que ele faz isso? Devido à influenciação, gente. Devido à influenciação. Isso é um processo muito sério. Falta um minuto, dá tempo de colocar isso. Certa vez, Raul Teixeira, é um médium baiano, que frequentava uma reunião, e ele foi chegando perto de onde estava a reunião do Chico, e começou a escutar um bolero. E na época ele falou: gente, mas bolero? A hora que ele chegou perto da casa, que ele viu que era dentro do centro, ele falou: esse povo ficou doido. Bolero num centro espírita? A hora que ele entra, ele vai num dirigente lá, muito conceituado, falou: escuta, meu filho, o que é isso, bolero? E aí responderam para ele: solicitação de Emmanuel. Porque enquanto o povo fica cantarolando bolero, eles param de pensar no Chico, que o pensamento vai até o Chico, é como alfinetada. Assim são médiuns. Assim é um médium, quando ele tem a necessidade de não estar na casa, que as pessoas chegam para ser atendidas, não compreendem, começa a pensar: poxa, logo no dia que eu não vim, e aquele pensamento começa a ir para o médium. Então, quando a gente tiver, ou quando tivermos oportunidade de estar dentro de uma casa espírita, seja na condição de médium, seja na condição de assistente, de tarefeiro, de consulente, que é todos nós aqui, procuremos manter o máximo possível de equilíbrio. Tenhamos a confiança em Jesus, que aquilo que for da nossa necessidade, do nosso merecimento, nós vamos receber. O que nós precisamos ter é de serenidade e disciplina. Gente, é isso que a gente queria trazer para desmistificar um pouco essa questão mediúnica, né? Ser médium é uma responsabilidade muito grande, tem que ser tratado com muito carinho, com muita atenção, com muito estudo e principalmente com muita ética, moral e amor. Muita paz e luz a todos. Sim, senhor Altair. Agradecemos ao Altair, né? Ainda bem que passou o microfone, toda hora eu falava: eu tenho mais um minuto, tem mais um, vai passar o horário nosso aqui. Bom, pessoal, mas vocês perceberam aí, né, a importância, né, da mediunidade. Então eu pergunto para vocês: então, médiuns, está tudo bem com vocês? Então é isso aí, tá? Somos médiuns não só na casa espírita, somos médiuns não só na rua, somos médiuns não só enquanto estamos dormindo, somos médiuns a toda hora, a todo momento da nossa vida, né? Somos médiuns de Jesus. Como foi dito, né?
se nós nos calarmos, as pedras é que falarão. Olha, gente, coisa fantástica. Oportunidade, né, para nós podermos falar mesmo, conversar, dialogar, né, de dar a nossa contribuição, porque somos todos capazes. Todos nós somos capazes. Todos nós temos essa força divina dentro de nós. E essa força divina que faz que somos médiums, independente do dom, né, que estamos aqui para ofertar. Porque nós viemos aqui, pessoal, para servir. Jesus veio para servir o tempo todo. Então nós viemos para servir. Temos que aproveitar essa oportunidade. Ela é para todos nós, de todo mundo. Todos nós temos essa condição. Vamos aproveitar então, tá bom? Muitos recados, nós temos ainda tempo, viu? Vamos começar aqui pela campanha, né, das famílias assistidas. Nós continuamos aí precisando de alguns alimentos: arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca, sabonete. Pode ser entregue aqui às segundas, quartas, de 20 às 21 horas, e domingo de 9 às 10 horas. E também as doações podem ser feitas através de Pix, né, que é o CNPJ aqui da Fraternidade. Pode ser pego ali na biblioteca. Agora, falando em atendimento, a casa oferece atendimento fraterno para quem precisar, né, de ter um diálogo, de querer conversar um pouco, né, tirar algumas dúvidas, igual, né, a questão de mediunidade. Tem pessoas, às vezes, têm essa mediunidade aflorada, mas precisa conversar, precisa entender, e outras necessidades mais. Então, tem esse atendimento às segundas, quartas e domingo. Domingo também agora está tendo, tá? Então, a segunda e quarta chegar aqui às 19h30, deixar o nome ali na recepção, que vai ser chamado para esse atendimento fraterno, tá? E domingo da mesma forma. E às quartas-feiras, somente às quartas-feiras, temos o atendimento orientação espiritual. Funciona da mesma forma, deixar o nome na recepção, né, que no final da palestra vai ser traga essa orientação para a pessoa. Ok? Bom, agora eu vou trazer aqui uma informação muito importante, que é falar sobre a evangelização. Pessoal, é muito importante trazer as crianças para esse aprendizado. Como foi falado aqui insistentemente sobre o estudo, então esse estudo é para todos nós, não só para os adultos, mas para as crianças também, né? É lá na base que começa essa orientação para que sejamos aí, tenhamos um futuro, né, de crianças saudáveis espiritualmente, né, de crianças com conhecimento. Então, nós temos aqui, a evangelização infantil, que acontece segunda-feira, quarta-feira, de 20 horas às 21 horas. E aos domingos de 9 às 10 horas. Então, tem aos domingos também. Então, tragam as crianças, adolescentes. A premocidade, né, segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 20 horas e domingo também às 9 horas. Isso é a premocidade. E tem a mocidade aos sábados, a partir das 14 horas. E temos também a evangelização de bebês, que é segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 20 e domingo às 9 horas. Então, para vocês verem, até de bebês, nós temos evangelização. Né? Então, conversem aí com os parentes, né, as pessoas, para virem, para trazerem, né, as crianças, né, as grávidas poderem vir também, que a criança já vai receber, né, esse alento, né, esse atendimento, que vai ser muito importante, não tenha dúvida. Bom, falando de estudo, pessoal, temos aos sábados o ESG, como foi citado pelo Altair, começa às 17 horas. Temos sexta-feira, às 19h45, nós temos aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E temos também o estudo das obras básicas de André Luiz. Bom, e a casa já está preparando para junho, anotem aí, dia 15/6, sábado, o arraial da FEME. Então, pessoal, para que esse arraial aconteça, que seja bonito, gostoso e alegre, precisa de quê? Da presença de vocês. Mas precisa de algo mais.
Anota aí, pessoal, pega o papel que a lista é grande. Canjica, leite, açúcar, amendoim moído, coco ralado, leite condensado, peito de frango, filé, óleo de soja, feijão, bacon, calabresa, rapadura, 10 unidades, amendoim moído, molho de tomate, milho verde em lata, descartáveis, embalagem com tampa de 15 ml, copos de caldo 350 ml, colheres de sobremesa, guardanapos de papel, prendas para as barraquinhas. E também pode ser feito através de doação, através de Pix. Bom, dados os recados, muito obrigado. Né, para que nós encerrarmos, vou convidar meu amigo Edmar para fazer a prece por nós. E logo a prece vamos ter o passe. Né, quem sentir a necessidade de ter o passe, só manter ali na fila, que serão chamados. Agradeço a todos, uma boa noite. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que alimente nossa mente, nosso corpo para os trabalhos do dia a dia, nos dando a força necessária para vencer todos aqueles desafios que enfrentamos, para que tenhamos disposição para o estudo, para praticar o amor, a caridade. E agradecer por esse momento, pelos estudos, pelas informações que recebemos dentro desse estudo maravilhoso que nos fortalece a cada dia. Que possamos estar sempre presentes e buscando sempre, cada vez mais, conhecer um pouco dos ensinamentos que nos deixou. Senhor Jesus, abençoe a todos que aqui estão encarnados, desencarnados, e a todos seus familiares, que todos possam estar em paz, em harmonia, e que busquem cada dia mais estar perto de Ti, procurando seguir seus passos. Muito obrigado, Senhor. Que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite.